AERPcast, o podcast da Radiodifusão no Paraná. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fernanda Nardo e este é o episódio número 7 do AERPcast. Quando o assunto é rádio e TV, o AERPcast vai estar com você, trazendo novidades, especialistas e dicas para quem vive e faz a radiodifusão acontecer no país. E hoje, o papo é sobre rádio e publicidade. Juntos vamos passear pela história e evolução da publicidade radiofônica, que começou de maneira tímida, mas aos poucos trouxe uma verdadeira metamorfose para o rádio. Rádio e publicidade sempre caminharam lado a lado e evoluíram juntos. E para conversar sobre o tema, a gente convidou duas pessoas que estão à frente de um projeto muito bacana para celebrar aí os 100 anos da criatividade e da publicidade no Paraná, que tem tudo a ver com os 100 anos do rádio comemorado neste ano. Aqui comigo o Paulo Vítola, escritor e publicitário, e também o publicitário, produtor e idealizador do projeto 100 anos de criatividade, João Pedro Albuquerque. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Tudo bem, uma alegria estar participando desse programa. Bom dia, é uma alegria mesmo a gente estar participando, é importantíssimo essa iniciativa e estamos aqui, né? Vamos em frente. Vamos lá, então vamos para o nosso bate-papo. Eu agradeço também a disponibilidade aí de vocês para conversar com a gente. Bom, eu queria começar falando com o Vítola. A publicidade no rádio ela foi regulamentada em 1932, mas já acontecia de maneira clandestina, né, vamos dizer. Como eram as propagandas aí nesse começo e também em especial aqui no Paraná, Paulo? Bom, no momento em que foi criada a primeira agência de propaganda no estado, que foi em 1921, ainda não havia rádio. O rádio começou a funcionar muito timidamente por meio de um grupo de entusiastas, como um clube. Foi a Rádio Clube Paranaense, a PRB2, presidida pelo Fido Fontana, e com um grupo de rapazes que naquela ocasião fazia o uso do rádio quase como um rádio amador melhorado, né? Eles se comunicavam entre eles e se comunicavam com o mundo inteiro por meio desse veículo, que começou a funcionar de verdade quando teve um transmissor instalado, né? Um transmissor profissional. Esse transmissor funcionou na casa de muitos desses rapazes durante um longo tempo, até que já lá em 1931 foi para o Belvedere, foi instalado no Belvedere da Praça João Cândido ali e começou a transmitir direto de lá. Nesse período ainda, o rádio não tinha autorização para veicular propaganda. Se havia algum patrocinador de programas ou algum anúncio feito por locutores que mantinham programas na rádio, isso de fato era feito de forma clandestina, ilegal, vamos dizer assim. Mas a partir de 1934, o rádio começou a se tornar a principal mídia da propaganda, não só aqui no Paraná, como no país inteiro. E depois de 1934, essas emissoras deram cria e se espalharam pelo país inteiro e viraram um grande veículo de comunicação e, portanto, um grande veículo de propaganda. Queria que você falasse um pouquinho ali, Exatamente. No começo, como era essa publicidade no rádio, acredito que bem amadora, se eu não me engano, muita gente chamava de reclames, e talvez por ser um pouco assim, né, sem uma linguagem característica do veículo. Então eu queria que você falasse um pouquinho como era a publicidade antes, né, e como ela deixou aí de ser algo talvez pouco atrativo para se tornar essa potência que a gente vê hoje no rádio. Eu acho que ela começa com um caráter mais informativo, né, e depois ela entra numa evolução quando a questão básica
uma geração de negócios, né? Então daí você começa a ter um caminho de evolução criativa, né, Paulo? Que eu acho que aí o caminho vem por aí, porque aí que se vem, as ideias começam a surgir. As agências de propaganda começam a olhar para o veículo como o grande veículo e o grande interesse, né, de desenvolvimento de uma linguagem específica, aproveitando a abrangência, e que a gente fala hoje de diversos formatos que a gente tem, mas isso é a base que dá, isso é o caminho do uso publicitário de um veículo, né? Então o rádio é a base de tudo isso, né? Eu acho que vem daí. Foi certamente o veículo mais importante do país naquele momento ali em que começou a se formar uma rede nacional, né? Os anos 30 foram fundamentais para a propaganda em geral, porque as grandes empresas multinacionais se instalaram no país, né? Todas no Rio de Janeiro, que era a capital federal, e foram ensinando, na verdade, a arte não só da propaganda em si, mas de fazer rádio. Os programas de rádio que as primeiras emissoras colocaram no ar eram praticamente copiados dos programas americanos, né? Enfim, todos os tipos o noticiário, tudo isso aí, os formatos principais do rádio foram definidos pelas agências de propaganda que se instalaram no Brasil. Mas quando se formou a possibilidade de uma rede nacional de rádio, né, de haver um link nacional, o Getúlio Vargas percebeu que aquilo era um grande tal de divulgação para as obras públicas e para a gestão pública no Brasil, e aproveitou esse veículo assim de uma maneira que não tem precedentes, não tem nem nada parecido depois, sabe? É impressionante o uso que foi feito do rádio para manutenção ali no começo de um governo provisório que se tornou uma grande ditadura, e havia um programa diário de rádio onde o presidente falava com o povo. Era a hora do Brasil. Até hoje, né, a gente tem que carregar esse... Verdade. Paulo, eu queria até te perguntar, você está falando de tudo isso, e em que momento ali, em que década realmente a gente pode falar que foi incentivada a produção aí de uma publicidade pensada para o rádio, né? Em que década e o que marca essa fase aí? A partir de 1934. Aí sim, foi autorizada, né, a propaganda em rádio, e os rádios deram cria. Daí foram formando uma enorme... Hoje tem 9 mil e tantas emissoras no Brasil inteiro. Naquela época tinha 30 emissoras. Mas a publicidade já era pensada, ela era ainda daquele jeito meio amador? Ou ela já foi pensada assim, o que eu pergunto é que na hora que a publicidade falou, não, a gente tem que inovar e parar de ser, como o João falou, só apenas informativa, ler texto no começo da notícia, enfim. Quando que começou, até o João pode falar isso talvez, esse boom aí, essa produção mesmo publicitária pensada para o rádio? Não, eu acho que no momento que os anunciantes se deram conta da força desse veículo, isso se torna um crescente, né? E eu acho que até hoje aqui, o momento nosso hoje é impressionante. Eu trabalho com produção publicitária ativamente hoje, e o formato rádio está sempre presente na entrega das peças. Por quê? Porque o cliente sabe a potência disso, né? E o que norteia esse caminho todo é o dinheiro que vem do investimento publicitário e que está fazendo esse encaminhamento, né? É claro que você tem, como o Paulo falou, existir um momento que se usa como um viés político. Sim, existe, a gente sabe. Os editoriais das rádios, o que tem para se colocar, faz parte. Mas o que a gente tem que olhar é o formato que vem do mecanismo publicitário, da indústria publicitária, né? Que trabalha com isso de uma forma importantíssima e que é uma ferramenta fundamental e básica, né? Eu acho que até é isso, né? É mais do que fundamental, ela é básica, né? Sim, e até perguntar como é que são pensados hoje os formatos, os anúncios de rádio,
e se eles são muito diferentes do que era feito no passado. A tecnologia que tem disponível hoje é incomparável, né, com a do passado. A do passado era um locutor que falava o texto do comercial, que provavelmente ele mesmo escrevia, e ele mesmo tinha vendido para o patrocinador aquele espaço. Então havia um amadorismo total, né? O representante de rádio, quer dizer, o programista, que chamava-se, era um homem agência, assim, ele saía pela cidade vendendo publicidade de porta em porta, mostrando a programação da emissora ou o programa que ele fazia no rádio, né? Ele mesmo escrevia esse texto, aprovava com o cliente ali que estava fazendo aquele anúncio, né? E emitia a fatura e recebia o dinheiro e repassava para a rádio a parte da rádio, e com isso mantinha o programa dele e a rádio pagava o salário dos funcionários. Era assim que funcionava. Então a rádio se mantinha, na verdade, pelo esforço praticamente pessoal desses programistas, que iam atrás de anunciantes. Então a propaganda fez esse papel de dar estrutura, né, para o desenvolvimento do rádio dessa forma. Muito amadora. Hoje não, hoje os recursos são muito profissionais, né? A gente tem um histórico de trabalhos com a rádio que tem um diferencial assim, muito claro. Assim. O que foi a época analógica e o que é a época digital em relação ao rádio. Eu lembro quando eu estava começando a minha história publicitária, eu trabalhei como estagiário dentro de uma agência de propaganda em Curitiba, que era a Umuarama. A Umuarama era uma agência que cuidava da conta do Banco Bamerindos, que era, na época, chegou ao ponto de ser o terceiro maior banco do Brasil. Nessa época, a gente entregava spots e jingles distribuídos pelo Brasil inteiro através de uma central única que era a agência de propaganda. Porém, as produtoras entregavam para a gente quantidades de 2.000, 3.000 rolos de fita para serem enviados para as rádios em todo o Brasil. Então, o que era a logística disso? Era uma coisa absurda. Mas você vê a potência que era isso. Então imagine o país inteiro, todos os grandes anunciantes fazendo isso e mandando para o Brasil inteiro rolos de fita. Olha o que estava mexendo, o que estava mexendo nessa economia. E hoje, a partir do momento da digitalização, a gente sobe um arquivo e manda e pronto. E está lá. Porém, a abrangência é maior ainda, né? Então, quer dizer, é evolução. A gente está falando em momentos, né, Paulo, que são incríveis, são histórias maravilhosas. Agora, algumas coisas permaneceram, né, em relação à propaganda, por mais que ela tenha avançado. Eu acho que testemunhal não é uma coisa nova, né? Não, o jingle é antigo. O jingle chegou com a Macanéricos, chegou com a Thompson, lá em 1930, né? Exatamente. Então, a gente tem que imaginar que alguns formatos prevalecem, perduram, né? O noticiário é uma coisa que perdura. Na linguagem publicitária, não só o testemunhal, mas o anunciante mesmo. Uhum. Uhum. O locutor anunciante, esse cara o anunciador, né, de produtos e serviços e tal, permanece ainda, até hoje existe essa figura, né? E os formatos também, né, são padrões. Padrões. Foram padronizados pelas próprias emissoras. 30 segundos, um minuto. O que é o 30 segundos, o que é um minuto, o que daí é um formato de 3 minutos, como é que você trabalha com os breaks comerciais? E isso funciona na radiodifusão inteira, né? Tanto nas rádios como na TV, né? Então a gente tem essa padronização que vem lá sei lá, se é na América ou eu acho que foi, né? A padronização não é europeia, ela é americana, né? É americana. O nosso rádio todo baseado na rádio dos Estados Unidos, na época. Né? E é um formato que se mantém, né, Paulo? E tá aí, e fortalecido. Muito. Criaram um jingle, né, em 30 segundos. Em 60, o Paulo é especialista nisso. O Paulo produz e criou diversos jingles
famosérrimos da propaganda paranaense e nacional. Publicidade, propaganda é uma coisa que fica na cabeça das pessoas, né? Que marca. Então compartilha aí com a gente, Paulo, alguns dos famosos aí da publicidade paranaense no rádio. Café Damasco, forte e puro, brasileiro, faz questão que o povo inteiro dê um breque para tomar um cafezinho, ou um pingado, uma médium bem passado, com carinho de mulher. Nossa, esse era maravilhoso! Esse aí é um jingle que ficou muito famoso. Então, 30 anos no ar. 30 anos no ar. Fernanda, além do processo criativo, tem uma técnica muito apurada nisso. Porque ele tem que fazer isso em 30 segundos, ou em 60, ou em 15. É matemático também. Então o processo é tão estudado, ele é tão técnico também, além claro que a base é a criatividade. A gente está falando de criatividade. Mas a criatividade ela vai além de uma redação. É a capacidade de desenvolvimento de uma ideia, né? Não, e sempre tem um briefing, né? Tudo começa com um briefing. Você tem algumas coisas que são obrigatórias, você tem que dizer, né, dentro daquele projeto ali, daquele texto, ou daquele jingle. A gente está falando nesses termos para ver como a influência, né, da propaganda norte-americana foi importante. Jingle, spot, são termos, né, americanos que se consagraram, hoje fazem parte do vocabulário normal da propaganda brasileira, né? Então, esse foi um jingle que ficou famoso aqui no estado, mas eu tive algumas experiências bem legais de fazer jingle. Por exemplo, a única experiência de se fazer uma paródia de um jingle internacional, nós fizemos para a Coca-Cola. Eu fiz uma paródia de um jingle para a Coca-Cola que queria fazer uma parceria com a Prefeitura de Curitiba. Então, eu fiz todo um jingle onde a palavra Coca-Cola era substituída pela palavra Curitiba, porque até cabia no mesmo número de sílabas. Então, isto é que é Curitiba, Curitiba é que é, Curitiba é a cidade da gente. Então era o jingle da Coca-Cola, só que falando da cidade. Falando da cidade. E todo o comercial era em vermelho e branco, assim, era bonito. Trabalho feito em 35 milímetros, tal, e foi para a rádio, para todas as emissoras de rádio. Nossa, incrível, que bacana, né? São coisas que marcam aí, né, a história da publicidade, enfim. Bom, eu queria passar um pouco para a publicidade hoje. A gente tem permitido, né, a evolução permite essa integração do rádio com outros meios, né, um alcance, uma audiência maior. João, você acredita aí que as rádios elas estão conseguindo explorar essas novas tecnologias, as multiplataformas? Eu acredito que sim, eu acho que há um momento muito forte nessa questão, porque, como eu comentei há pouco, é diário a questão de você ter novos formatos, e a presença do rádio ela é fundamental para isso. Ela está em uma evolução muito grande. Eu trabalho estava comentando com vocês, com algumas contas nacionais bem fortes, e a presença do rádio é fundamental. O planejamento estratégico do próprio cliente já começa pedindo que tenhamos peças e formatos diferenciados para que a gente possa fazer uma presença maciça de anúncio do anunciante, né, de sua marca, do seu produto, nos meios radiofônicos, porque eu acho que é um dos veículos mais dinâmicos que existem. A gente tem uma possibilidade gigante de fazer projetos especiais, projetos diferenciados, utilizar mídias paralelas, fazer uma composição de mídias, e a rádio é a base para isso. Essa comunicação a audição, né, ela é tão presente como um sentido. Se você está escutando, você está presente, o teu cérebro está... Você está lendo, você está com uma música tocando, você está com uma informação passando. Você pode fazer qualquer outra coisa enquanto ouve rádio, né? O rádio é uma grande companhia. Esse sentido, né, do rádio como companhia das pessoas, eu acho que é fabuloso, nunca vai se perder.
Exatamente. E assim, se a gente fala dos últimos 2 anos, né, o que está acontecendo, o que a rádio ajuda as pessoas a se sentirem acolhidas. Com certeza, a gente tem diversos relatos sobre isso, enfim, dessa presença, da confiabilidade, dessa importância, desse senso de pertencimento ali que o rádio promove. E assim, o que eu gosto como ouvinte, porque eu adoro rádio também, é o senso de você estar ali no carro ouvindo uma música numa rádio e escutar uma música que você não ouvia faz anos e que você talvez nem pensasse em colocar aquela música naquele momento. Exatamente. Então esse senso de ser surpreendida, assim, pelo surpresa. Acaso. É a surpresa, você não sabe o que vai ouvir em seguida, né? Eu acho isso uma maravilha. Assim. E uma outra situação que eu acho muito legal nisso é a interação, né? É o próprio locutor, a pessoa conversando com a pessoa, trazendo essa intimidade, esse calor, né? Que é diferente de você sintonizar um Spotify, por exemplo. Mas essa interação que a rádio traz, isso aí é a base. É incrível. Eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho, né, porque também o nosso tempo não é tão curto aqui, sobre o projeto, esse projeto super bacana que vocês estão lançando, que fala dos 100 anos da criatividade no Paraná. Bom, vou começar com o João, pedindo para você contar um pouquinho, né, e o que as pessoas podem esperar aí desse projeto ao longo do ano. Sim, eu vou ser breve pelo que a gente já falou tanto aqui, né, então a gente está... Vamos lá. É que podcast tem disso, a gente pensa que 30 isso. Minutos, a conversa tá boa. E daqui a pouco você tá 40, 50 minutos falando e... Sim. Então, esse projeto, quando eu estava nesse período de pandemia, no começo dessa pandemia, eu estava em Florianópolis, passando um tempo com tem uma família que mora lá, minha mãe morava lá, e eu resolvi passar um tempo por lá, falei, eu vou trabalhar no home office, mas eu vou trabalhar por lá. E nisso, você começa esse período de reflexão, né, de vida mesmo, que você tá isolado, o que está acontecendo, o que está acontecendo com esse mundo, você começa a lembrar do que você é, como é que você se forma, né? Eu sou um cara que a minha formação é publicitária, eu sempre estive trabalhando nesse universo. De uma hora para outra, eu falei, podia fazer um material comemorativo a história da propaganda paranaense. Foi de onde eu vim, da onde que eu surgi, da onde eu aprendi tanta coisa, com tantas pessoas importantes na minha vida, e comecei a escrever um projeto sobre isso. De repente, nas minhas pesquisas, eu descubro que a propaganda paranaense estaria comemorando 100 anos a partir de 2021. Aí eu já formatei esse projeto como uma plataforma digital, incluindo um livro, incluindo podcast, incluindo websérie, incluindo diversos formatos possíveis que a gente pudesse estar colocando ali. E baseado sempre nessa plataforma digital, numa landing page. Aí eu desenvolvi todo esse projeto, falei, vou procurar um grande amigo publicitário que possa me dar um caminho no Paraná e que a gente possa levar isso para frente. Chamei o Renato Cavalier, é um dos diretores do grupo OM, da Opus e Múltipla, foi meu parceiro de muitos anos, durante outras fases da propaganda, e nesse momento o Cavalier me fala, não, João, esse projeto aqui é sensacional, eu tenho uma pessoa aqui dentro do grupo que vai adorar trabalhar com isso, e que tem uma presença marcante na história da propaganda paranaense, que é o senhor José Dionísio Rodrigues, o presidente do Grupo OM. Nisso, fui conversar com o Rodrigues, ele foi um entusiasta imediato do projeto, ele já tinha produzido um livro que eu usei também como base para trabalhar, que foi um livro comemorativo à história da propaganda paranaense num outro período, e ele abraçou o projeto. Imediatamente me chama o Paulo Vítola. Eu falei, Paulo Vítola, mas que maravilha, né? Agora está completa essa história aqui, a gente vai fazer um projeto que vai ser realmente marcante. Aí o Paulo abraça esse projeto para desenvolver o livro de um formato... e o livro era a base, né, também. Eu não comentei isso, mas o livro era o principal produto, o primeiro produto colocado era um livro num formato que eu estava sugerindo, que ele fosse um livro físico, um livro digital e um audiobook, que eu acho que esse é o caminho que vai ser muito legal, que a gente está nessa fase. O Paulo pegou, abraçou esse projeto, mergulhou nesse projeto de uma forma encantadora, porque a
a forma como ele descreveu essa história é um roteiro. Eu digo isso para o Paulo, a gente já está até pensando, em alguns capítulos a gente já vai fazer adaptações para séries, para uma grande série. Então, eu recomendo a todos aí que a nossa landing page já está no ar, ela tem o apoio da AERP, ela tem o apoio do Sinapro, tem o apoio da ABAP Nacional, a gente já está com grandes parcerias em andamento. Esse trabalho desenvolvido, ele é fundamental, ele é encantador, é uma viagem, é uma história, é um roteiro mesmo, como está colocando, é um filme que você está lendo um roteiro espetacular de uma história super empolgante e que ela não serve somente para o mercado publicitário. É história, ela é tão legal, né, que esse é o caminho que esse projeto está andando. E, Paulo, eu queria até te perguntar, como é que foi aí abraçar esse projeto e esse trabalho todo de pesquisa para compor esse livro? Olha, foi um mergulho extraordinário e me surpreendeu o tempo todo, porque fui encontrando grandes histórias dentro dessa história, né? Eu tive que percorrer mais de 300 livros para fundamentar, né, a pesquisa e para ter os conteúdos, escolher os conteúdos entre milhares de histórias interessantes, os mais significativos, os mais atraentes, né, os mais divertidos. Então eu tive que ter um certo critério, assim, de como conduzir a seleção desses conteúdos, né, entre muitas leituras que eu tive que fazer. E foi um prazer enorme, porque como se trata de uma atividade da qual eu participei por mais de 50 anos, né, então, se ela está fazendo 100 anos, mais da metade dessa história eu vivi pessoalmente, assim, né, dentro dela. E é uma atividade apaixonante, né? Não há como você não se relacionar passionalmente com a atividade de criar publicidade. Não tem como. A menos que você queira fazer uma publicidade burocrática e sem sal, sem graça. Porque se tem mesmo, se for para fazer para valer e para ter sentido, né, você tem que entrar com o coração, com a cabeça, todas as paixões possíveis, né, para poder fazer com que esse mundo vibre, né, esse mundo da comunicação publicitária seja realmente capaz de tocar as pessoas, emocionar as pessoas e fazer as pessoas fazerem coisas que elas nem imaginavam que poderiam fazer, como, por exemplo, deixar de fumar. A propaganda fez isso, fez as pessoas deixarem de fumar, né? O cigarro era um grande anunciante, deixou de ser. Conscientizou as pessoas a usarem camisinha. Exatamente. Quer dizer, a publicidade não foi só para venda de produtos e serviços, mas para divulgar grandes ideias e para colocar as pessoas conscientes, né, de tomarem atitudes que melhorem a sua qualidade de vida, né? Todas as campanhas feitas no âmbito, né, da ecologia, da educação ambiental, da educação por trânsito e da vacinação em massa, enfim, de todos esses aspectos, né, da saúde, a gente tem que considerar que a propaganda fez muito bem. E onde as pessoas podem acompanhar esse conteúdo que vocês prepararam, que estão disponibilizando? Eu sei que tem um site, né? Então compartilha aí com o pessoal qual que é o endereço, como é que está esse conteúdo lá. A gente desenvolveu essa landing page, onde os capítulos, os fascículos, né, estão colocados lá. O projeto se chama 100 anos de criatividade, é o ProPR 100, 100 anos de criatividade, a história da propaganda paranaense. A gente está com um endereço que ele está agora em adaptação, que é o propr100.com.br.
Perfeito. Bom, eu agradeço a sua participação, João, a sua, Paulo. Acho que a gente poderia conversar aqui muito tempo contando histórias, né, do rádio, da publicidade, da criatividade, principalmente aqui no estado. Agora eu queria começar a falar sobre a era do rádio. Pois é. Ia demorar aí só mais umas 2 horas. Sobre os programas de auditório, sobre Belarmino e Gabriela. Quantos episódios você quer, Fernanda? Rádio Guaracá. Mas a gente pode fazer outros episódios e falar. Boa noite das Casas Louruço. Olha aí, ó. Fernanda, muito obrigado pelo espaço. Foi maravilhoso conversar contigo. Agradecer à ERP também essa oportunidade para a gente estar divulgando esse projeto e essa parceria que a gente tem feito. Obrigado. Rádio é Tudo, com Daniel Stark. Bom, e quem chega agora com a gente com as principais informações do setor é o Daniel Stark, do portal Tudo Rádio. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Fernanda. Olá, ouvintes. Vamos falar de rádio. É isso aí. Bom, eu vi que tem uma rádio comercial aí de Portugal que criou uma estação digital dedicada à comunidade ucraniana. É isso mesmo, Daniel? É exatamente isso. Inclusive, estreia, né, no dia que nós estamos gravando esse podcast, que é a Rádio Comercial Ucrânia, que na verdade é um braço da Rádio Comercial de Portugal, que é uma grande emissora portuguesa, é uma das maiores audiências ali do continente europeu, e está também num grupo gigante, né, que é o Media Capital, né, em português, né, e agora está dentro também de um grupo que, enfim, eles estão se movimentando lá, um grupo alemão está adquirindo esse grupo português. Enfim, o que eles fizeram? Essa rádio que já é super tradicional em Portugal, ela montou essa versão digital dela voltada aos ucranianos, ou seja, o Portugal é um dos destinos, né, das pessoas que estão fugindo da guerra, já tem muitos ucranianos no país, e ela montou essa rádio digital justamente para prestar serviço para essa população que está sendo acolhida em Portugal, e também para quem ainda está fora de Portugal, enfim, precisa de alguma informação relacionada ao assunto, né, a guerra na Ucrânia. E essa programação é toda desenvolvida com esse tema, e ela é bilíngue, então ela tem geração em português e também geração em ucraniano. Isso é bem interessante, é mais um movimento do meio rádio, mais uma ação diferente relacionada ao que está acontecendo na Ucrânia, né, no leste europeu, e é uma forma também diferente de prestar serviço, pois essa rádio digital está disponível nas plataformas digitais da Rádio Comercial de Portugal. Então é mais uma iniciativa interessante aí do rádio se mobilizando em relação ao tema guerra na Ucrânia. Nossa, bem legal. Enfim, também você traz aí uma outra pesquisa que relaciona áudio e publicidade. Quais foram os resultados aí dessa pesquisa, Daniel? Então, essa pesquisa é bem interessante, porque eu até falo brincando com alguns radiodifusores que ela vale ouro para o rádio, né? Sai pesquisa e sempre mostra que o rádio é líder em consumo e também em volume de anúncios entre as plataformas de áudio que contenham anúncio, ou seja o Spotify quando veicula um anúncio, o YouTube quando veicula anúncio nas suas plataformas de áudio, eles são comparados com o rádio. Então quem que é maior? Quem veicula mais anúncios? Quem tem mais audiência? E o rádio sempre tem larga vantagem. Então eles refizeram essa pesquisa, todo ano tem, Share of the Year, da Edison Research, e ela mostrou que o rádio continua na dianteira com facilidade, as plataformas de streaming musical não estão crescendo nessa parcela. E por que isso é importante? Porque para o anunciante interessa onde a publicidade dele vai ser executada. Se o Spotify cresce em assinaturas sem anúncio, não interessa para o anunciante. E não é o caso do rádio. O rádio continua sendo a maior plataforma de áudio que carrega anúncios. Isso é um argumento de venda fundamental. Mostra o tamanho do rádio também, que ele continua nessa relevância em termos de, não só na área publicitária, mas também de audiência, né? Você está mostrando que o rádio continua forte em audiência, e é um material muito importante, porque sempre tem a percepção no mercado, né? É um recorte que eles fizeram na pesquisa lá nos Estados Unidos, mostrando que o mercado sempre acha que onde mais tem anúncio hoje são nas plataformas de streaming. Então, onde se veicula mais anúncio, onde se acompanha mais anúncio. E, na verdade, as pesquisas mostram que é o contrário, que essa percepção está equivocada. E entra ano e sai ano, está sempre essa percepção. Não, agora o streaming, ele carrega mais anúncio que o rádio.
e vem a pesquisa e mostra que não. Então, é importante o meu rádio dar acesso a esses dados e mostrar para o mercado que, sim, ele se pensou em publicidade em áudio, é com o rádio. Olha aí, provando a força, né, que o rádio tem aí no dia a dia junto com a população, né, Daniel? Exatamente. Bom, e para finalizar, a gente tem aí a liberação também de canais para migração AM/FM. Quais emissoras foram contempladas, né? Enfim, não todas, mas os locais em que estão essas emissoras, Daniel? São várias emissoras, né? Foram contempladas aqui no Paraná, também teve em Santa Catarina, teve em outros estados, então o Ministério das Comunicações liberou, né, autorização para essas emissoras migrarem para o FM, e tem um recorte interessante que a Anatel, através do sistema Mosaico, ou seja, não é consulta pública, é nada, os canais definitivos, já liberou também a canalização das rádios de Porto Alegre. Então você tem grandes mercados agora finalmente tendo o processo de migração encaminhando para a sua etapa final, que agora é colocar as emissoras no ar. Então, neste caso de Porto Alegre, o pessoal passa a saber quais são exatamente os canais, tamanho das classes, e a partir disso é instalar essas emissoras. Então a gente tem sim, eu até destaquei esse assunto, né, a gente conversou previamente, porque é uma forma de mostrar que o processo está em sua reta final, a ocupação do FM estendido, a ocupação do FM normal também pelas migrantes, então a gente tem uma definição aí, esse ano pretende ser muito movimentado em relação a novas emissoras vindas do AM, novas emissoras em FM, né? E o Tudo Rádio está acompanhando, se eu não me lembro de cabeça, a gente está chegando quase a 900 emissoras já mapeadas, que vieram do AM, estão no FM, quando eu digo mapeadas, a gente sabe a cobertura delas, já foi testada, já ouvintes já acompanharam, já estão no ar efetivamente. Então, agora a tendência é com os grandes centros entrando, então é mais gente tendo contato com essas migrantes no FM. Isso é bem interessante. Ok, certo, Daniel, agradeço a sua participação e semana que vem a gente te espera aqui com mais informações sobre rádio e televisão. Combinado, até a próxima. Rádio é tudo, com Daniel Stark. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem programa novo aqui no Spotify para você, profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você quer saber mais, manda sugestão que a gente aprende juntos aqui no ERPcast. Até mais! Você ouviu a ERPcast, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.